Leitura do livro O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Filosofia espiritualista, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns, compilados e ordenados por Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Para as coisas novas, necessitam-se de palavras novas. Assim o quer a clareza da linguagem, para evitar confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para as aplicar à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista, mas não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Com especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das frases. Tal razão, porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóboda de toda a doutrina moral, e que é objeto de numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita em cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção.
Segundo eles, não haveria por todo o universo senão uma só alma, que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente naquilo que, nesta hipótese, há em nós mais que a matéria, e que resta alguma coisa depois da morte, mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser uma porção da divindade, é uma variedade do panteísmo. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade depois da morte. Esta acepção é sem contradita a mais geral, porque, sob um nome ou sob outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva, independentemente de todo ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito dessas opiniões, é nelas, não considerando senão o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas, que reclamam cada uma um termo diferente. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção, e cada um tem razão em seu ponto de vista na definição que dá. O erro é a língua não ter senão uma palavra para três ideias. Para evitar todo equívoco, precisa-se-ia restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, tudo está em se entender, é um processo de convenção. Cremos mais lógico tomá-la em sua acepção mais vulgar. Por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo.